Então, esta manhã, a nossa proposta é estudarmos esse assunto. E para informar a igreja, nós iremos dividir esse assunto em duas etapas. Hoje estarei expondo, no próximo domingo teremos a conferência teológica da Charles Spurgeon, e no outro domingo o pastor Luiz estará rematando e finalizando esse assunto. Porque é um assunto muito amplo, muito grande, de muito conteúdo, e nós queremos com muita dedicação, com muito amor, assim meditarmos acerca deste tema que é muito importante para nossas vidas, como igreja do Senhor neste lugar. Amém? Quantos aqui já ouviram falar do princípio regulador do culto? Pode levantar uma de suas mãos. Quantos aqui já ouviram falar? Então nós temos um bom número também que não ouviu falar sobre o que é o princípio regulador do culto. E aí, como subtítulo, eu coloquei como a igreja torna o evangelho visível através da manifestação dos santos no culto público. Quero convidar então você a abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 4, verso de número 12. Nós queremos então iniciar estabelecendo, ou então tendo um entendimento daquilo que para nós é suficiente, que é as Sagradas Escrituras. Deuteronômio capítulo 4, verso 1 e verso 2. Todos que encontraram, digam amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Nós iremos esperar, somos todos juntos nesta caminhada, amando uns aos outros, servindo uns aos outros. Deuteronômio 4, 1 e 2. Todos que encontraram mais uma vez, digam amém. A palavra do Senhor diz assim: Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor de vossos pais vos dá. Não acrescenteis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardais os mandamentos do vosso Senhor, que eu vos mando. Vamos orar mais uma vez? Ó Senhor, aqui nós estamos, Pai, com nosso coração contrito, diante do Senhor, ó Pai, para sermos uma vez mais exortados e ensinados por Tua Palavra. Que o Senhor ilumine as nossas mentes, e assim, ó Pai, que esta meditação, esta manhã, caia em um bom terreno e produza bons frutos para a Tua glória e para o Teu louvor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Perguntas iniciais. Você já parou para pensar ou meditar se tudo que as igrejas no Brasil, na cidade, vamos pegar tudo o que as igrejas em nosso bairro fazem no culto público, é bíblico? Você já ouviu várias expressões que as pessoas trazem para dentro do culto, como danças, como tocar o chofar, como carregar a arca, e a gente tem inúmeras expressões de muitas invencionices acerca do culto. E se fosse para você, meu irmão, irmã aqui da Igreja Batista Saron, com uma caneta e um papel, esse exato momento, fazer uma ordem de culto para hoje à noite, qual ordem de culto seria? Seria uma ordem de culto segundo as suas ideias e invenções? Eu fico a imaginar, bom, eu acho que dança é legal. Bom, eu acho que luzes é legal. Bom, eu acho que fumaça é legal. Bom, eu acho que todo mundo de preto no culto é legal. Então vamos recomendar. E aí, o que será que saía ao nós realizarmos ou prescrever uma ordem de culto? Devido à natureza humana e à pecaminosidade, o povo pactual, o povo de Deus, o povo da aliança, sempre se desvia da verdade. O povo sempre se desvia da verdade. Porque eu e você precisamos vir todos os domingos à igreja e ouvir a palavra do Senhor. Porque eu e você precisamos ler a Bíblia em nossos devocionais e orar ao Senhor. Por causa da nossa natureza pecaminosa. Por causa que ainda nós estamos neste corpo corruptível. E assim, constantemente somos às vezes tensionados ou levados para aquilo que não é a vontade de Deus. Portanto, então, o povo da aliança, o povo do pacto, sempre se desvia da verdade. É comum o homem, então, assim, se perverter a verdade, eliminar elementos considerados
úteis e prescritos e verdadeiros na palavra do Senhor por causa das intenções do seu coração. Ele corrompe a verdade de Deus adicionando ideias, e ele corrompe a verdade de Deus tirando aquilo que está prescrito. Por isso, então, essa tendência tem assim a deturpar ou a menosprezar, ou tem assim a ignorar a sabedoria de Deus. E por isso nós precisamos, esta manhã, meditar a razão que Deus tem assim advertido o povo de Israel, para que nada pudesse acrescentar e nada retirar, tem como princípio fundamental para as nossas vidas, daquilo que a palavra de Deus é suficiente. A palavra de Deus é suficiente. Amém, irmãos? A palavra de Deus é suficiente, tudo naquilo que se refere à nossa fé e à nossa prática, tudo aquilo que está prescrito nas Sagradas Escrituras é suficiente para nós. Porque quando se eu perguntar aqui, quantos aqui creem que Jesus Cristo é o Senhor de suas vidas? Se eu pedir para todo mundo levantar a mão, nós vamos ter as duas mãos levantadas, amém, irmãos? Amém? Mas será que isso de fato é uma verdade? Em que sentido Jesus Cristo, nosso Deus, é Senhor em nossas vidas? Ele é Senhor somente do meu pé direito, do meu pé esquerdo? Ele é Senhor somente da minha mente, ou somente do meu coração? Ou Ele é Senhor em um todo sobre minha vida? Ele é Senhor sobre a totalidade dos meus pensamentos, da intenção do meu coração? Ele é Senhor da minha vida por completo? Por isso, ao meditarmos também esta manhã sobre o princípio regulador do culto, em primeiro lugar, considerando que a palavra de Deus é suficiente, que nada podemos acrescentar ou diminuir dela, como Deus estava exortando o povo de Israel, também, se então ela sim é suficiente, entendendo o senhorio de Deus, o senhorio de Cristo sobre nossas vidas, precisamos fazer algumas perguntas para nossa meditação também. O que é, no seu entendimento, ter Jesus Cristo como Senhor de sua vida? É o cara que vai me livrar do inferno. É só um que eu tenho ali como amuleto na hora das aflições. É aquele que eu vou adorar somente no domingo. O que é ter Jesus Cristo como Senhor de sua vida? O que é ter Deus como supremo soberano sobre sua vida? Esta passagem de Deuteronômio capítulo 4 aponta, além de outras semelhantes, ela forma a base da doutrina que nós caminhamos, doutrina e vida caminham juntos, mas é somente as Escrituras. Foi um princípio defendido por nossos irmãos no passado, os reformadores, e também é um princípio a qual nós, como Igreja do Senhor neste lugar, defendemos. Isto é, somente a Bíblia é a autoridade final sobre todas as coisas de questões que envolvem a nossa fé e a nossa prática. Se eu como pastor, se o pastor Luiz, se os líderes desta igreja não estiverem sobre a Bíblia, nós já ouvimos e já repetimos aqui, nós estamos perdendo o nosso tempo, porque a Bíblia deve ser, e assim como Cristo o Senhor das nossas vidas, deve ser a nossa única regra de fé e prática, como autoridade final sobre nossas vidas. Então vamos voltar ao nosso exercício. Então imagine que você está, então, esta manhã, elaborando a ordem de culto para o ano inteiro da Igreja Batista Saron. Amém, irmãos? Que tarefa árdua, né? Quantos pastores carregam esta tarefa? Mas vamos pensar se os irmãos todos tivessem essa função ou esta responsabilidade. O que vocês usariam, o que nós usaríamos para ser base, parâmetro, para estabelecermos a ordem de culto, ou nossa liturgia, ou a nossa forma de cultuar? Então, entendidos que nós não podemos acrescentar ou diminuir, entendidos que o Senhor é o soberano sobre nós, entendidos que a palavra de Deus é suficiente para nós, então nós precisamos, inevitavelmente nós devemos ter a Bíblia como parâmetro para a organização daquilo como nós vamos assim cultuar ao Senhor. Todo o conselho de Deus concerne todas as coisas necessárias para a glória de Deus, referente à salvação e à fé. A vida do homem, assim como está expressamente declarado nas Sagradas Escrituras, é uma vida de sujeição, e deve ser uma vida de sujeição à soberania do nosso Deus.
Aqui ainda eu quero abrir um parênteses para nós também não demorarmos e apontarmos alguns princípios ainda essa manhã. É que nós todos aqui somos acometidos de uma síndrome que está cada vez mais matando a igreja. A síndrome do a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Eu posso cultuar a Deus da maneira que eu quiser. E isto já exclui o princípio do Deus soberano que nós dizemos servir, da suficiência das Sagradas Escrituras. Na igreja não existe o eu, mas existe o nós e existe o soberano sobre nós. E a sua palavra sobre nós. Por isso tudo o que fazemos aqui não tem algo de cunho pessoal ou individual ou de vontade própria do homem. Mas nós vamos ver mais à frente, voltar-se ao Senhor, porque Ele é soberano sobre nossas vidas. Portanto, tudo que o homem faz deve ter por base os mandamentos explícitos das Sagradas Escrituras. O mandamento de Moisés encontrado em Deuteronômio 4 é o princípio regulador divino em sentido mais amplo e a autoridade final para o homem, ou seja, é uma marca d'água, é algo que deve estar impregnado na vida da igreja em todos os sentidos, que é a suficiência das Sagradas Escrituras. A Bíblia é suficiente, irmãos, amém? Os meus pensamentos não são suficientes, as minhas motivações não devem ser suficientes. Por isso, como nós vamos ouvir na próxima semana sobre a mente de Cristo, né? Uma mente cativa à palavra de Deus, à vontade do Senhor, não aos nossos pensamentos, não às nossas vontades. E por isso nós precisamos ter muito zelo, ter muito cuidado, porque ao falarmos de culto, o que é culto para os irmãos? Culto é somente nós reunimos aqui? Como igreja, um culto solene? Em parte sim, mas não é somente. O culto não acaba aqui, o culto continua. Nós vamos ver isto mais em partes mais à frente. Mas nós precisamos entender que a reunião solene dos santos, aonde nós nos reunimos para cultuar ao Senhor, ou congregar, estar juntos uns com os outros, é o lugar aonde nós demonstramos, aonde nós apontamos, aonde nós assim cultuamos ao Senhor conforme nós cremos. Se eu cultuo ao Senhor de uma maneira desleixada, de qualquer forma, sem olhar os preceitos das Sagradas Escrituras, você vai ver mais à frente que eu estarei assim questionando a sabedoria divina. Portanto, nós precisamos ter em mente 3 princípios claros ao pensar sobre o princípio regulador do culto. E esses princípios são, primeiro, o senhorio e a soberania de Deus sobre tudo. Falarmos sobre o princípio regulador do culto, lembremos o senhorio e a soberania de Deus sobre tudo em nossas vidas. Em segundo lugar, o dever do homem de buscar, servir e adorar a Deus de maneira ou de forma aceitável, como Ele prescreveu em sua palavra. E em terceiro lugar, o fato de que Deus ter revelado sua vontade nas Sagradas Escrituras deve assim então nos ater, e nós devemos olhar para as Sagradas Escrituras. Amém, irmãos? Aqui eu tenho certeza que tem muito crente rodado, desculpa da expressão, né? O que eu quero dizer muito crente rodado? Que já andou em muitas igrejas, né? Tem muito, andou bastante em igrejas, em muitas igrejas. Eu tenho certeza que tem muito cristão aqui, irmão nosso, que já viu de tudo em certos cultos, não é verdade? Já viu cada coisa, ou até mesmo pode ser que o irmão tenha um entendimento de que, não pastor, eu acho que dança no culto não tem nada a ver, eu acho que tocar o shofar no culto também não tem nada a ver. Mas antes de avançarmos, a igreja começa e precisa começar a colocar a mente que você tem para raciocinar. Porque muitas vezes nós somos ociosos. Nós queremos, a tendência da cultura contemporânea é criticar, é apontar, sem apresentar argumentos sólidos, bíblicos, que vão assim fundamentar a nossa fé. E então, neste momento, eu quero também dizer aos irmãos que muitas das coisas que estão no Antigo Testamento, da lei cerimonial, não são mais cabíveis hoje, como nós vimos, a questão do pacto, tudo aquilo que foi no Antigo Testamento apontando para Cristo e se cumpriu a Cristo. O shofar era um contexto de guerra,
Aí, como nós estávamos conversando, eu e o pastor Luiz, nós vemos vários outros contextos nos Salmos, onde o povo desembainhava as espadas. Era um contexto de vitória, de júbilo, mas não era um contexto prescrito de culto, conforme nós vemos em Malaquias. E o que eu estou querendo apontar para os irmãos é que, ao você vai me dizer assim, isso nós vamos ver mais à frente, pastor, mas Davi dançou. Aí a pergunta que fica é, mas em que contexto Davi dançou? Porque você olhar em Malaquias, você vai ver quando Deus está chamando o povo acerca da responsabilidade ao culto, o povo não dançava. Eu não tenho nada contra a dança, irmãos, assim, eu não vejo que se ter um projeto, né? Mas nós estamos falando do culto, amém, irmãos? Porque não é pecado, né, dançar, e eu não estou dizendo isso, né, no sentido de coisas que edificam e que sejam louváveis, né, porque a gente sabe que existe muita perversão hoje em dia, mas o que eu estou apontando aqui ainda de uma forma tanto quanto superficial aos irmãos, é que coisas que estão no Antigo Testamento, na pacto de obras, como nós ouvimos na teologia pactual, na antiga aliança, foram se cumprindo em Cristo e hoje não são mais cabíveis para nossos dias. Por isso, então, devemos também ter esta prerrogativa, ou este primeiro também entendimento de que, ao ler e ao estabelecer o culto, ao pensar sobre o culto, mas fulano fez isso lá no Antigo Testamento, Davi, ou tantas outras questões que nós vemos, é preciso olhar o contexto e o contexto daquilo, porque nós vemos muitas inserções hoje nos cultos das igrejas que não tem nada a ver com aquilo que está prescrito nas Sagradas Escrituras. Amém? Então Deus é soberano sobre sua vida, amém? Ele é mesmo soberano, ou você tenta inventar ou tenta dar uma ajudinha para Deus? Senhor, eu acho que a forma que o Senhor colocou de cultuar está errada. Eu vou escrever aqui, vou levantar e vou pedir para que seja aprovado pelos céus uma nova ordem de culto, uma nova prescrição de culto. Será que Deus é soberano, ou as nossas vontades estão assim acima de nós? E em segundo lugar, as Escrituras, elas são realmente suficientes para a vida desta igreja? Ou esta igreja está buscando o que os filósofos, o que os sábios, os contemporâneos desta época estão atrás? Realmente, aqui eu sei que tem irmãos que vêm de inúmeros contextos, mas nós precisamos também trazer um exercício que muitas das coisas que acontecem na igreja brasileira, aí eu recentemente estava ouvindo, né, algumas conversas que nós temos entre amigos, pastores, é que tem pessoas que vão do Brasil para outros países olhar as novas modas, olhar as novas atrações, olhar os novos jeitos de cultuar e vão trazer para cá. E aí pegam a Bíblia, pegam a sabedoria de Deus, e chutam e jogam de lado e vivem conforme os seus pensamentos. E por isso que nós estamos estudando sobre o princípio regulador do culto. Porque muitas vezes eu entendo que tem pontos que são inegociáveis, mas tem coisas que nós vamos olhar mais à frente que são sim louváveis e que precisamos meditar com temor, com zelo, com fervor, com sabedoria. Mas também, irmãos, a mim e o pastor Luiz, como servos desta igreja, entendemos que é por este princípio que nós devemos caminhar. Enquanto as igrejas estão adorando ou cultuando ao Senhor, e elas dizem, aquilo que Deus não proibiu nós podemos fazer, nós estamos dizendo que aquilo que Deus não proibiu, nós não devemos fazer. As igrejas estão inseridas no contexto de que, olha, eu faço conforme eu penso, conforme eu entendo, se Deus não colocou na palavra, então eu devo fazer. Não, nós, como povo de Deus, como os irmãos que caminhamos em uma teologia mais sólida, mais robusta no sentido histórico, queremos observar que como igreja do Senhor, nós devemos ir somente até aonde Ele estabeleceu para nós. Amém, irmãos? Então se, mas não estabeleceu, eu posso? Não, eu não posso. Então eu posso? Não, não posso. Nós devemos ir até um certo limite. E aí, nós vivemos a expressão ou a era do ilimitado. O ilimitado em todos os sentidos. Quantos aqui não gostam de um plano de internet no seu celular móvel ilimitado? Amém, irmãos? É bom ou não é? É bom, irmãos? Que você está ali vendo WhatsApp, Facebook, Instagram, está, né, em vez de estar lendo a Bíblia, mas está lá vendo um monte de coisa, em vez de estar meditando na palavra. Mas nós temos esta
tendência pela nossa natureza de querer viver sem limites, querer viver sem parâmetros, querer viver sem aquilo que está estabelecido nas Sagradas Escrituras. E principalmente nós, como igreja, precisamos denunciar esse tipo de pensamento e entender que Deus estabeleceu, que Deus colocou limites e que assim podemos e devemos observar esta verdade sobre nossas vidas. Então aqui, se você quer ter uma visão ilimitada do que é o cultuar a Deus, eu só tenho uma triste notícia para te dizer, que a Bíblia não aponta esta visão ilimitada de que eu posso fazer o que eu quero, da maneira que eu quero, daquilo que eu penso, sem observar os parâmetros bíblicos. Nós estaremos caindo em um grande erro, em um grande equívoco. Nós não vamos demorar muito, mas quero que os irmãos tenham ciência de que não é o pastor Luiz, não é o pastor Anderson, mas é o fato de que se Deus confiou pastores desta igreja, nós devemos ser fiéis. Porque no último dia, irmãos, no dia do acerto de contas final, Deus vai cobrar, sabe de quem no final de tudo? Ai dos pastores que não apacentaram as minhas ovelhas, que não cuidaram do meu rebanho, que não foram fiéis àquilo que estava escrito, que deixaram a igreja cultuar de qualquer maneira, de qualquer jeito, de qualquer intenção, e deixou a igreja adicionar ou tirar coisas que estavam prescritas. Meu irmão, como eu disse no domingo, se nós não observarmos este princípio de que Deus estabeleceu, de que Deus colocou, determinou, nós estaremos perdendo o nosso tempo. Nós estaremos perdendo o nosso tempo em cultuar ao Senhor. Portanto, Deus vai cobrar dos pastores, Deus vai cobrar da igreja. E a palavra do Senhor também são palavras de Jesus, que aquele que muito é dado no sentido que ele conhece, ele sabe que Deus estabeleceu limites, mas vive de forma desagradável, de forma desgarrada, no sentido de que não está observando a lei do Senhor, este também será muito cobrado. Então os pastores serão cobrados de uma forma mais alta, mas os membros também serão cobrados. E aqui eu quero apontar ainda que este princípio regulador do culto, irmãos, então que devemos observar o senhorio de Deus, a suficiência das Sagradas Escrituras, não engessa o culto no sentido de que vai nos tirar o fervor. Porque, como nós temos falado e conversado com a igreja, a boa teologia, o bom ensinamento, a verdade de Deus sobre nós vai produzir vida. O princípio regulador do culto, então, pastor, a partir do domingo que vem, vamos cultuar a Deus de uma forma, parece que é um velório, De uma forma, não, nós devemos ter fervor no coração, observar com alegria aquilo que Deus prescreveu na sua palavra. O que eu estou querendo dizer nesse ponto também é que, ainda de uma maneira apontando que o princípio regulador do culto, ele não vai, então, assim, engessar, ele não deve tirar de nós o fervor, a vida, a alegria, a contrição, o quebrantamento, entendendo os momentos que devemos assim cultuar ao Senhor. Eu não estou dizendo, irmãos, que não deve ter zelo, não deve ter cuidado, não deve ter temor. Devemos sim, mas eu também temo que por muitas vezes termos o conhecimento, podemos ficar tão frios, tão apáticos e tão céticos muitas vezes, por conta de que às vezes achamos que não deve ter fervor, não deve assim caminhar com alegria cultuando ao Senhor. Então quero dizer aos irmãos, nesse agora momento também, que a vida cristã então é um culto público, mas existe esta diferença entre a reunião solene do povo de Deus, a qual Deus prescreveu como deve ser assim acontecer. Também nós sabemos que o culto não termina aqui, ele continua numa vida familiar, o culto individual, no sentido de uma vida de louvor, de santidade ao Senhor. Mas nós estamos esta manhã tratando da reunião, do ajuntamento solene do povo de Deus, convocado para se reunir uma hora em um local estabelecidos como algo circunstancial, para assim adorarmos ao Senhor. Então neste momento, para nós caminharmos para encerramento, o princípio regulador do culto, o que nós temos como base também nas nossas confissões ou na nossa doutrina, é que tanto os irmãos presbiterianos e os batistas
das suas confissões de Westminster e os batistas da Confissão de Fé de Londres de 1689, tinha como objetivo, porque nós subscrevemos a Confissão de Fé Batista de 1689 como igreja confessional, eles tinham como objetivo que o culto aceitável a Cristo é daquele que está de forma prescrita em sua palavra. A luz da natureza mostra que então existe um Deus, um Senhor, soberano sobre nós, que é justo, que é bom, e que todos nós assim devemos adorar, devemos temê-lo, devemos amá-lo, devemos invocá-lo, devemos servir com coração e alma e com todas as nossas forças. Se Ele então é soberano sobre nós, é Ele quem dita as regras sobre nós. Amém, irmãos? Aqui é o ponto que você precisa entender esta manhã. Se você diz que Deus é soberano sobre sua vida, sobre esta igreja, quem dita as regras neste lugar é o pastor? É os diáconos? É a diretoria? É a assembleia? Não, é a palavra de Deus que mantém e dita a forma como nós devemos andar. E assim na forma como nós devemos cultuar ao Senhor. Por isso, meus irmãos, muitas vezes nós somos tentados a querer dar uma de inteligentes ou espertos demais diante de Deus, e o Senhor assim abomina tais pensamentos. Ele é soberano, Senhor do universo. Isso não significa apenas que Deus é soberano, mas também que Ele é soberano sobre todos, governa sobre todos os seres vivos e todas as criaturas, átomos e todas as partes do universo. Ele é soberano sobre todas as coisas, e se existe um Deus bondoso, justo em tudo o que faz, nós devemos assim nos voltar a Ele e adorar a Ele com o nosso coração. Assim então entendemos também este ponto principal. Mas aí, para enfim caminharmos ao encerramento, o que então quer dizer, pastor, esta manhã, o princípio ou o conceito do princípio regulador do culto? A expressão princípio regulador do culto, então, quer dizer que não vivemos de qualquer maneira. Existe algo que nos regula, amém? Existe algo que nos coloca um freio, amém, irmãos? Você e eu não podemos cultuar ao Senhor de qualquer forma, de qualquer jeito, de qualquer maneira. A Bíblia aponta, e assim vamos ver mais à frente, o pastor Luiz também vai terminar o estudo, vamos esclarecendo mais. E é preciso então ter este momento mais, às vezes, também saturado de doutrina. Mas a Bíblia aponta como princípio regulador do culto a existência de um valor básico e imutável que deve ser protegido enquanto se realiza qualquer forma de culto solene ou de adoração ao Senhor. A proteção desse valor implica a observância de uma norma geral que rege a forma como nós cultuamos. E este princípio básico impõe limites ao adorador, impedido de ser levado pelos suas intenções, suas consciências, apesar de que diante de Deus qualquer coisa que muitas vezes nós fazemos, o Senhor, Ele conhece a intenção do nosso coração, mas este princípio básico então coloca limites e assim freia a nossa consciência depravada, as nossas intenções que tende muitas vezes a ir contra aquilo que o Senhor prescreveu na sua palavra. Então o conceito é algo que regula. Irmãos, que fique aqui uma observação em amor e em carinho a todos os irmãos. Porque não estou aqui tratando, é um conselho e algo pastoral. A nossa mentalidade de igreja, muitas vezes, ela é doentia. Doentia no que sentido? Nós achamos, e aqui eu não sei se tem alguma irmã que tem parente que chama Joana, mas a expressão que nós ouvimos muitas vezes é que algo que é muito bagunçado parece a casa de quem, irmãos? A casa da mãe Joana. Os irmãos já ouviram essa expressão, né? Parece a casa da mãe Joana. Irmãos, a igreja não é a casa da mãe Joana. Amém, irmãos? Estamos resolvidos porque a Bíblia diz isso, não é o pastor. E se a igreja ela é uma igreja bagunçada, é uma igreja desordenada, desorganizada, sem princípios, sem algo que foi estabelecido por Deus, ela está ofuscando a glória de Deus, ela está impedindo com que o evangelho avance. Por isso, a igreja de Deus, Deus organizou a igreja,
Deus deu pastores à igreja, Deus colocou os princípios como a igreja deve cultuar ao Senhor, Deus colocou como deve ser o governo da igreja, Deus colocou as formas de como nós devemos viver entre irmãos. Tudo está prescrito nas Sagradas Escrituras. Ah, pastor, isso é coisa sua. Não, não é coisa minha nem do pastor Luiz. Mas isso é muito chato, então questiona para Deus. Aí eu fico com aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer. Por acaso a criatura é maior do que o Criador? Nós precisamos, irmãos, nos colocar em nosso lugar como pecadores, como miseráveis que éramos e fomos assim resgatados por Cristo Jesus, conforme Efésios capítulo 2, e reconhecer que o reino dos céus é para humildes, e o que aquela expressão de Mateus 5 das bem-aventuranças está dizendo, é aqueles que conseguem enxergar e entender que nós não sabemos de nada, que Deus sabe de tudo, aqueles que conseguem entender que nós não podemos nada, mas Ele pode tudo sobre nossas vidas. Assim, irmãos, quero só apontar que nós não vamos avançar, mas que a nossa confissão de fé batista 1689, ela tem prescrições sobre o culto, mas eu quero aqui trazer 4 argumentos que os irmãos puritanos, em favor do princípio regulador do culto, descreveram. Eu não vou de forma muito longa, mas só trazer os princípios. O primeiro princípio que eu quero que os irmãos guardem esta semana é: somente a Deus pertence a prerrogativa de determinar os termos pelos quais os pecadores se aproximam dele em adoração. É grande, né, esse princípio, mas vou repetir para que você guarde na sua mente e no seu coração. Somente a Deus pertence a prerrogativa de determinar os termos pelos quais os pecadores se aproximam dele em adoração. Este é um princípio fundamental que alicerça todo o argumento também do princípio regulador do culto. Em relação ao culto público, que compete a Deus e não ao homem determinar tanto os termos como o modo a qual deve ser realizado. O caminho para nos aproximarmos a Deus foi obstruído por quê, irmãos? Por causa do pecado. Foi fechado por causa da consequência do pecado do homem. E para este que era impossível assim renovar seu relacionamento com Deus solene, porque havia sido interrompido pelo pecado e pela sentença judicial, Deus os colocou para fora do jardim do Éden. Aquele caminho só poderia ser aberto novamente, e a comunhão do homem só poderia ser restabelecida da seguinte maneira: isto era, algo que somente Deus poderia determinar. E se isto aconteceria, em que termos aconteceria esse relacionamento? De que maneira deveria ser? De uma maneira que somente Deus assim pudesse ordenar ao Senhor. Isso também é algo que nós devemos compreender. O que esse primeiro princípio está dizendo? Quantos aqui presenciam acidentes de moto em nossa cidade? Amém, irmãos? Ou catástrofes. E quando você vai fazer o resgate a alguém, porque o que Deus fez foi vir em direção ao homem, porque este caminho de relacionamento entre o homem e Deus havia sido obstruído por conta do pecado. Então é Deus que vem até o homem, não é o homem que vai até Deus, porque nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Então quando há esse resgate de Deus, ou esta salvação, ou que Deus vem nos salvar, vem nos redimir por meio de Cristo Jesus, não é eu que estabeleço os parâmetros. Um acidentado, qual é a primeira coisa quando a gente vê alguém que caiu de moto que a pessoa fala? Alguém pode me lembrar? Eu não ouvi, irmãos. Será que sou eu que sofri acidente de moto aqui nessa igreja? O que é, irmãos? Quando a gente cai de moto e aí rala o pé, o que as pessoas que vêm, o que elas falam para nós? Fica imobilizado, não se movimenta. E aí nesse momento você não deve fazer mais nada, porque aqui agora nós que vamos cuidar de você. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, sem vida, e Deus veio em direção a nós, e disse: olha, não fala nada, eu vou lhe tirar, eu vou inserir em uma família, eu prescrevia como vai ser o culto, e não se fala mais nisso.
Geralmente, né, nós somos teimosos quando estamos algum acidente domiciliar ou alguma coisa que nos afetam. Nós queremos, não, eu vou fazer isso, e já quero pegar um band-aid, e já, não, mas espera aí, existe um caminho para que possa ser restaurado, e algo foi estabelecido. Eu estou trazendo algo para os irmãos entenderem que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Havia esta barreira interrompida, esta barreira entre o nosso relacionamento com Deus. E foi Deus quem veio em nossa direção. Por isso os puritanos tendem a dizer esta verdade tão sublime que pertence a Ele a prerrogativa. Você, quando se acidenta, você não vai dizer para o bombeiro assim, olha, eu acho que você deveria fazer isso. Tem vezes que a gente se mete a besta, né? Desculpa da expressão, mas mas eu acho que deveria ser por aqui. Da mesma forma é nós, irmãos. Nós não devemos, ao chegar a cultuar a Deus e querer, na prerrogativa de determinar a Deus como deve ser. Quão arrogantes somos, como homens, como mulheres, como povo de Deus aqui reunido, quando muitas vezes queremos determinar, ainda que seja numa parcela pequena, como Deus deve ser adorado. O segundo conceito, também defendido pelos puritanos, era que a introdução de práticas extras bíblicas tende inevitavelmente a anular e menosprezar o culto designado por Deus. Por isso, então, quando muitas vezes nós adicionamos práticas que não estão na Bíblia, nós estamos menosprezando ao nosso Deus. A pergunta é, irmãos, nenhum de nós aqui gostamos de ser menosprezados. É verdade? Amém? Não é verdade? Se a sua esposa, se o seu filho te menospreza, se os irmãos em Cristo não lhe cumprimentam, nós ficamos incomodados, não é verdade? Da mesma forma, isto olhando para o nosso relacionamento, nós menosprezamos, mas Deus veio até nós, como nós ouvimos no último domingo, mas quando nós começamos a adicionar, a inserir coisas que não estão prescritas, nós estamos menosprezando aquilo que Deus escreveu em sua palavra. E aqui pode ser um exemplo muito forte, né? Mas quando você adiciona elementos no culto, você pega a Bíblia e você joga ela no lixo. Porque se a Bíblia é suficiente, é a verdade de Deus para nós, é ela que nós devemos observar. Temos inúmeros textos, mas nosso tempo está curto. Vamos caminhar para o terceiro e após o último. O terceiro argumento e princípio envolvido também é que se os homens pecadores tivessem que acrescentar ao culto qualquer elemento não ordenado por Deus, eles estariam, por meio desta atitude, questionando a sabedoria do nosso Senhor Jesus e a plena suficiência das Escrituras. Irmão, nós queremos ser muito espertos e queremos ser muito sábios perante de Deus. Mas este princípio também defendido pelos puritanos é que se nós, como pecadores, tentamos acrescentar, nós estamos menosprezando e questionando a sabedoria de Deus. E aí você já parou para pensar o que é a sabedoria de Deus? O Deus que te criou, o Deus que me criou, o Deus que criou o universo, criou a natureza, o Deus que sustenta o universo, a chuva, o sol, o Deus que tem o domínio sobre suas mãos. Você já parou para pensar sobre isso? Porque muitas vezes nós achamos que Deus é soberano somente nas nossas aflições. Olha, eu estou passando por uma aflição, mas Deus é soberano. Amém, eu creio que é soberano. Mas não é só até aí, é em todos os sentidos das nossas vidas. Na forma como o marido deve tratar a esposa, na forma como os filhos devem tratar os pais, na forma como a esposa deve tratar os maridos, na forma como esta igreja deve ser governada, na forma como nós cultuamos, na forma como nós cantamos. Deus deve ser soberano sobre todas as coisas. Porque se Ele não for soberano, irmãos, eu vou ser cansativo. Vamos arrumar as nossas malas e vamos para Acapulco passar umas férias e abandonar a vida cristã. Porque se Ele não for soberano sobre nós, nós vamos ficar nessa vida de um pragmatismo vazio, doentio, sem vida, e aí nós vamos ouvir: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque nós
idealizamos uma vida cristã, uma maneira de ser igreja que não está prescrita na palavra do Senhor. Em quarto lugar, e assim finalizamos, os puritanos eram inflexíveis. E provar que eles eram inflexíveis e provavam que tudo que a Bíblia condena do culto que não foi ordenado por Deus, eles não negociavam. Eles não negociavam. Eles eram inflexíveis no sentido de que existem questões que são inegociáveis. E nós estamos falando isso aos departamentos, à igreja. Tem questões que nós sabemos, com mais tempo nós vamos conversando, mas tem questões que são inegociáveis. Se o princípio aqui estabelecido permanece o mesmo, Deus será santificado naqueles que se aproximam dele, isto é, no significado que ele será considerado santo, completamente santo, e nós, povo separado, porque nós assim observamos aquilo que está escrito, e Deus não negocia a sua verdade com homens. Deus não negocia a sua palavra com homens. Deus não é, num sentido que eu quero dizer, que os irmãos possam entender, aquele que faz negócios, mas então se me convém eu vou negociar. Não, ele já estabeleceu, ele é imutável, ele é santo, ele é o todo-poderoso. E o que cabe a nós, portanto, é meditarmos em sua palavra. Irmãos, eu não vou me ater, o assunto é muito mais extenso, eu posso disponibilizar este arquivo para os irmãos, o áudio foi gravado, mas a nossa proposta esta manhã é começarmos a pensar sobre a suficiência, sobre a soberania, sobre a nossa forma de cultuar ao Senhor. Que devemos cultuar ao Senhor com alegria, com temor, com zelo e com fervor, mas devemos sempre, acima de tudo, observar os seus preceitos e a sua lei. Assim como Deuteronômio capítulo 4, o povo estava sendo exortado, não devemos diminuir ou acrescentar nenhuma palavra àquilo que o Senhor prescreveu. E a igreja, ao reunir para cultuar, lembre-se destas 3 verdades que nós falamos esta manhã. Nós estamos declarando que o Senhor é soberano sobre tudo em nossas vidas. Amém? Em segundo lugar, nós devemos lembrar, e também ao reunirmos para cultuar, que nós como homens devemos buscar e servir e adorar a Deus de forma aceitável e conforme Ele prescreveu em sua palavra. E por último lugar, ao reunirmos e cultuarmos, devemos lembrar que a vontade de Deus foi revelada nas Escrituras. Não é a vontade do pastor, não é a vontade de homens, mas é a vontade de Deus. E é ela que nós buscamos. Hoje em dia as pessoas estão atrás da vontade de Deus em inúmeras formas, né? Eu quero ouvir a vontade de Deus por profecias e por dons de revelação e tantas coisas que não estão prescritas na palavra de Deus. Se você quer saber a vontade de Deus para a sua vida esta manhã, volte-se para a palavra de Deus. Se você quer saber a vontade de Deus para o culto público, a reunião solene do povo de Deus nesta igreja, nós devemos nos voltar à palavra de Deus, com temor, com zelo, ajudando uns aos outros, esclarecendo, com alegria, com fervor, para que o nosso culto também não se torne algo desprezível, como Isaías vai dizer, olha, a boca diz que adora, mas o coração está longe do Senhor. Mas ao cantarmos que Ele é soberano, que Ele é Deus, que Ele é Senhor, possamos fazer isso com toda a verdade do nosso coração. Amém? Neste momento então vamos orar ao Senhor, e assim, passando o outro domingo, no outro, os irmãos nós teremos o encerramento deste estudo como proposta para a nossa Escola Bíblica Dominical. Vamos orar ao Senhor, e assim vamos conduzir os nossos trabalhos. Altíssimo Deus, soberano Pai, como é bom cultuar ao Senhor, mas não conforme eu penso, ou eu quero, mas saber que existem limites que o Senhor impôs sobre nós. Porque se deixarmos pela nossa intenção, pelas nossas vontades do coração, nós vamos adicionar ou nós vamos diminuir muitas coisas daquilo que está prescrito pelo Senhor. Que esta manhã, os meus irmãos e irmãs que estão aqui sobre o pastoreio local, sobre a minha responsabilidade como pastor Luiz também, e a responsabilidade de uns dos outros, possamos assim
ajudar uns aos outros, incentivar uns aos outros, para que possamos cultuar ao Senhor de uma maneira aceitável, de uma maneira que está prescrita em Sua palavra. Que muitas vezes, ó Deus, nós somos aqueles que são marcados por não estarmos satisfeitos ou não se sentirmos suficientes, porque estamos buscando outras coisas que não está na Tua palavra. Mas nós precisamos lembrar deste princípio que a Tua palavra é suficiente para nós. A Tua verdade é que nos satisfaz e preenche o vazio no nosso coração. Que esta igreja trilhe este caminho de vida, de uma boa doutrina, de uma boa teologia, mas também que desemboque em uma vida fervorosa, em uma vida de piedade, de temor, de amor ao Senhor sobre todas as coisas e amor uns aos outros. Porque por mais que nós temos um entendimento correto sobre o culto, por mais que nós temos um entendimento correto sobre as doutrinas principais do princípio regulador do culto, se o nosso coração estiver distante do Senhor, de nada valerá o nosso conhecimento. Leva-nos, ó Deus, à verdadeira vida, a reunirmos aqui, seja pela manhã, seja à noite, seja nas quartas, seja em outros momentos, reunirmos com temor, com zelo, com alegria, com fervor, cantando hinos e salmos, verdades descritas na Tua palavra, orando uns pelos outros, confessando os pecados, lendo a Tua palavra e ouvindo assim, ó Pai, a Tua verdade sendo exposta aos nossos corações. Que ó Pai, ao reunirmos aqui, não seja algo enfadonho, cansativo, mas que sejamos um povo alegre, um povo santo, um povo fervoroso, um povo, ó Deus, que entende que o Senhor é quem nos salvou, o Senhor é quem determina as coisas sobre nossas vidas e não nós. Que aos mais velhos, aos mais novos desta igreja, possamos ser lembrados desta verdade. O Senhor reina sobre todas as coisas. Não somente sobre coisas isoladas, não, mas é sobre tudo. O Senhor é sobre tudo, sobre nós, sobre esta igreja. É assim, Pai, que oramos e confessamos os nossos pecados. Tem misericórdia de nós. Dai-nos o Teu entendimento. Em nome de Jesus Cristo. Amém.